Você já sentiu a dor de ser descartado por alguém que você mesmo ajudou a construir? É como se uma parte de você fosse arrancada, sem aviso, sem explicação. Foi exatamente assim que me senti quando li a mensagem do meu próprio filho. Em poucas palavras frias, ele cortou todos os laços, como se décadas de dedicação pudessem ser apagadas com um simples toque de dedo. Por um instante, o silêncio me engoliu. Nenhum familiar se levantou para me defender. Nenhum olhar de compaixão. Apenas a indiferença cruel de quem já havia planejado me excluir há muito tempo. Mas o que Alexander não sabia é que por trás da mulher ferida havia alguém que jamais esqueceu quem realmente é. Aquela dor silenciosa se transformou em algo maior. Enquanto ele comemorava minha ausência, eu me preparava para uma reviravolta que mudaria tudo. Sim, meu filho me traiu. Mas subestimou a força de quem o ensinou a dar os primeiros passos. E foi exatamente essa força que ele veria de forma implacável. Você está pronto para descobrir como a maior humilhação da minha vida se tornou a chave para minha vitória mais inesperada? Então fique comigo, porque o que vem a seguir vai te mostrar que, às vezes, a melhor vingança não é gritar. É agir em silêncio e deixar que o sucesso fale por você. Não existe dor mais silenciosa do que a de ser excluída pela própria família. Quando aquela mensagem chegou, dizendo que era hora de cortar laços, senti como se anos de maternidade fossem jogados fora. O filho ingrato que eu criei com tanto carinho me reduziu a um peso morto. Nenhum membro da família se manifestou. Foi nesse instante que percebi que a exclusão familiar não havia começado ali. Ela vinha sendo construída aos poucos, com cada olhar frio, cada convite que nunca chegava. Alexander não apenas me apagou dos jantares de domingo, mas também das memórias que compartilhávamos. Eu me vi diante de uma traição do filho que um dia jurei proteger. A família tóxica que se formara ao redor dele tinha como líder uma nora manipuladora, que sorria enquanto me empurrava para fora do quadro. Foi como assistir ao meu próprio legado sendo destruído em câmera lenta. E o silêncio dos outros, esse doeu mais do que qualquer palavra dura. Ler aquela mensagem me fez revisitar cada pequeno sinal de que eu já vinha sendo excluída. Viagens sem meu nome, celebrações planejadas às escondidas, formaturas que só descobria pelas redes sociais. Era como se Margaret Wilson, a mulher que construiu tudo, nunca tivesse existido. Essa ruptura familiar foi o estopim de uma dor que eu já carregava, mas tentava ignorar. E naquele momento percebi que não se tratava apenas de um rompimento. Era um plano. E o mais cruel? Ver os emojis irônicos, as risadas discretas, a cumplicidade de quem me traía em grupo. Victoria, com seu charme venenoso, agia como se tudo fosse apenas uma piada. Ninguém ergueu a voz. Nenhum olhar solidário. Eu era invisível. E invisibilidade é um tipo de humilhação que corrói por dentro, deixando marcas que ninguém vê. Aquela mensagem, no entanto, não seria o fim. Era apenas o gatilho para algo muito maior. Por um breve momento, a dor quase me paralisou. Mas logo percebi que aquilo não era apenas um ataque emocional. Havia algo mais profundo por trás. Havia dinheiro, havia interesses, havia um jogo de poder sendo jogado às minhas custas. Era um corte de laços que ia além do afeto. Era um movimento estratégico para apagar minha história e roubar o que construí. E quando entendi isso, algo dentro de mim mudou. A frieza calculada tomou o lugar das lágrimas. Porque veja bem, quando uma mãe é traída, ela sente o impacto no coração. Mas quando uma mulher que lutou por tudo na vida é traída, ela também pensa com a cabeça. Foi ali que a justiça estratégica começou a germinar. Eu não gritei, não implorei, não pedi explicações. Apenas observei, como quem assiste a um traidor cavar sua própria cova. E, em silêncio, decidi que essa história teria uma reviravolta inesperada. Então, antes mesmo que eles soubessem, eu já estava reunindo forças. Enquanto eles riam da minha dor, eu guardava provas secretas. Enquanto pensavam que tinham me excluído para sempre, eu arquitetava a minha resposta. E a minha resposta não seria um simples desabafo. Seria uma queda pública tão implacável que se tornaria inesquecível.
Porque alguns laços, quando cortados, revelam a verdadeira fibra de quem você é. E naquele momento, eu me descobri mais forte do que nunca. Depois do choque inicial, respirei fundo e olhei para o vazio com uma calma que só quem já viveu muitas batalhas conhece. Eu sabia que o desespero não me levaria a lugar algum. Em vez de reagir com impulsividade, deixei que a frieza calculada tomasse conta. A dor silenciosa se transformou em clareza. Eu não iria implorar por afeto de um filho ingrato, muito menos aceitar passivamente a destruição do meu legado. Aquela mensagem não era apenas um rompimento, era uma tentativa de me apagar por completo. E eu não estava disposta a permitir. Enquanto ele se achava vitorioso, saboreando a exclusão familiar que orquestrara, eu lembrava de cada documento que vinha coletando há anos, provas secretas de fraudes corporativas, desvios de dinheiro, fundos offshore e peculato disfarçado de despesas legítimas. Ele achava que me enganava, mas eu já estava 3 passos à frente. Foi então que peguei o telefone fixo, aquele que muitos julgavam ultrapassado, e disquei o número que mantive guardado por 3 anos. Do outro lado da linha, Eleanor Hartwell atendeu com a mesma voz firme de sempre. Ela era mais que uma parceira estratégica, era uma especialista em expor corrupção com precisão cirúrgica. Quando ouvi seu riso cúmplice, soube que a hora de virar o jogo tinha chegado. Não haveria volta. Está na hora, eu disse com a voz serena, quase doce, e ela entendeu imediatamente o peso daquelas palavras. Em poucas frases, alinhamos o plano que mudaria tudo. Eleanor compraria minhas ações, assumiria o controle administrativo e, com uma auditoria financeira minuciosa, desmascararia cada fraude. Não era apenas vingança silenciosa, era justiça estratégica. E eu sabia que isso iria além da minha dor pessoal. Salvaria a empresa e as pessoas que ainda dependiam dela. Naquele momento, deixei de ser apenas uma mãe traída e me tornei a mulher que reconstrói seu próprio destino. Enquanto Alexander acreditava que eu estava isolada e enfraquecida, eu acionava uma rede de aliados que ele nunca imaginou. Eu não precisava de gritos nem de confrontos. Eu precisava apenas de fatos e de paciência para que a reviravolta implacável acontecesse no tempo certo. O mais curioso é que, enquanto planejava, comecei a sentir algo que há muito tempo não sentia. Poder. Não aquele poder que humilha, mas o poder que vem do conhecimento e da verdade. Era como se cada humilhação que vivi fosse agora uma peça importante no tabuleiro. Ele pensou que estava dando checkmate, mas mal sabia que eu ainda tinha todas as cartas, e quando elas fossem jogadas, não haveria escapatória. Com o plano traçado, senti uma serenidade estranha. Não havia mais raiva, apenas determinação. Eu sabia que essa jornada exigiria resiliência, mas também sabia que cada passo seria certeiro. A mulher que eles tentaram apagar estava de volta, mais forte, mais estratégica e, acima de tudo, pronta para mostrar que a melhor vingança é o sucesso. E dessa vez, não seria apenas uma vitória moral. Seria o início de uma reconstrução que ecoaria por gerações. Durante 3 longos anos, enquanto fingia ignorar os olhares atravessados e os convites que nunca chegavam, eu vinha reunindo cada detalhe das falcatruas de Alexander e Victoria. Era quase como montar um quebra-cabeça de traição, peça por peça. E-mails, extratos bancários, contratos fraudulentos. Nada escapava aos meus olhos. A cada nova descoberta, a certeza crescia. Não era apenas uma família tóxica. Era um esquema para destruir o que construí. Essas provas secretas revelavam um rastro de desvio de dinheiro tão absurdo que chegava a ser cínico. Fundos offshore escondendo milhões, a fundação de caridade usada como cartão de crédito pessoal e até despesas com bolsas de luxo sendo justificadas como investimentos empresariais. Eu observava tudo em silêncio, como quem espera o momento certo para acionar uma bomba que mudaria o rumo da história. Era uma justiça estratégica, paciente e precisa. Com Eleanor ao meu lado, as peças começaram a se mover com mais velocidade. Ela sabia exatamente como transformar cada documento em munição letal contra eles. Comprando minhas ações, ela ganharia acesso total à empresa familiar,
e poderia dar início a uma auditoria financeira que não deixaria pedra sobre pedra. O conselho administrativo, que antes ignorava meus alertas, seria forçado a encarar a verdade. E dessa vez, sem espaço para desculpas. A sensação de ter esse plano em mãos era ao mesmo tempo libertadora e dolorosa. Libertadora porque eu finalmente tinha controle sobre a narrativa que tentaram me tirar. Dolorosa porque nunca imaginei precisar usar essas armas contra o próprio filho. Mas quando herdeiros corruptos escolhem a ganância, eles mesmos cavalgam em direção à própria queda. Eu só precisava mostrar o caminho, com provas irrefutáveis. Enquanto isso, Alexander continuava no jogo de aparências, sem desconfiar do que se aproximava. Ele desfilava com Victoria em festas, brindava com champanhe às custas da fundação e acreditava que a mãe, enfraquecida, jamais reagiria. Era quase irônico. Mal sabia ele que cada passo, cada postagem e cada gasto indevido já estava registrado e organizado para a grande revelação. Não havia como fugir. Luke, meu neto, também trouxe informações valiosas. Ele enxergava o que os outros fingiam não ver. Como estudante atento, ele documentava cada gasto absurdo do pai, sem saber que estava contribuindo para a queda. Quando me mostrou os extratos, percebi que até os detalhes mais insignificantes reforçavam o quadro de crimes. Era como se o destino estivesse colaborando para que a verdade viesse à tona de forma inquestionável. Com tudo alinhado, o plano ganhou forma definitiva. Eleanor assumiria o controle, a auditoria exporia o esquema, e Alexander e Victoria seriam desmascarados publicamente. Não seria apenas uma queda, mas uma lição. Uma demonstração de que, por mais que tentem apagar uma história, a verdade sempre encontra um caminho para emergir. E no final, eles entenderiam que ninguém destrói um legado sem pagar o preço. Quando o plano começou a se mover, eu decidi adotar o silêncio como arma. Alexander, percebendo minha falta de reação imediata, entrou em pânico. As ligações começaram a chegar uma atrás da outra, primeiro de forma contida, depois quase desesperada. Era curioso ver como o traidor que me descartou como peso morto agora implorava por uma resposta. Cada toque do telefone era um lembrete de que a vingança silenciosa tem um sabor único. Eu assistia às mensagens chegando, uma após a outra, sem me abalar. Mãe, precisamos conversar. Você não pode estar falando sério. Por favor, atenda. Não atendi nenhuma. O desespero do traidor é algo que não se explica, apenas se observa. De repente, quem me excluiu começou a sentir o peso da própria decisão. E eu sabia que quanto mais ele insistisse, mais saborosa seria a queda pública que viria em breve. Foi nesse momento que Luke se revelou meu maior aliado. Ele me ligou à noite, com a voz embargada, e disse: Vovó, eu sei que estão mentindo sobre você. Ali percebi que ainda havia alguém na família com integridade. Luke não apenas acreditava em mim, mas trazia informações que confirmavam cada fraude. Era como se a nova geração estivesse escolhendo a verdade, enquanto a anterior afundava na mentira. Com as revelações de Luke, o quebra-cabeça ficou completo. Ele mostrou extratos bancários, fotos de viagens de luxo pagas com dinheiro desviado e até conversas de Victoria, admitindo ajeitar documentos. Era a prova viva de que a corrupção não era apenas especulação. Meu neto, jovem e leal, estava disposto a me ajudar a restaurar o legado que o pai tentou destruir. E naquele momento percebi que não estava sozinha nessa luta. Enquanto Alexander me bombardeava com ligações, Eleanor avançava com a auditoria. A cada novo documento, mais evidente ficava a dimensão dos crimes. Eles pensavam que poderiam apagar a mulher que construiu tudo, mas, na verdade, estavam cavando a própria cova. A reviravolta estava em andamento, silenciosa, precisa e inevitável. E quanto mais eles tentavam controlar a narrativa, mais se enrolavam. Victoria, sempre confiante na manipulação, começou a mostrar sinais de pânico. Postagens nas redes sociais se tornaram confusas, histórias apagadas rapidamente, comentários contraditórios. O castelo de cartas estava desmoronando.
Enquanto isso, eu apenas observava, com a serenidade de quem sabe que a verdade é uma força que ninguém segura para sempre. Era apenas questão de tempo até o impacto ser sentido. Quando finalmente enviei uma única mensagem no grupo da família: mensagem recebida. Aproveitem o último jantar em família. O caos explodiu. Alexander ligou 17 vezes em menos de uma hora. Victoria teve uma crise de ansiedade, e o grupo que antes riu da minha exclusão agora mergulhava no medo. Foi o primeiro sinal claro de que o jogo havia virado. E dessa vez, eles não tinham mais o controle. A reunião do Conselho Administrativo foi o palco perfeito para a queda pública que Alexander jamais imaginou enfrentar. Ele chegou confiante, cercado por aliados que, no fundo, só estavam lá por conveniência. Mas dessa vez, as máscaras caíram. Eleanor assumiu o comando com uma postura implacável, exibindo cada prova como quem coloca cartas definitivas na mesa. A cada documento revelado, o rosto dele perdia a cor, como se o sangue estivesse abandonando seu corpo. O clima na sala era de tensão absoluta. Quando Eleanor anunciou que, a partir daquela data, ela detinha a maioria das ações da empresa familiar, Alexander tentou contestar. Mas não havia mais espaço para argumentos. Robert e Janet, seus antigos cúmplices silenciosos, já haviam vendido suas ações, selando o destino dele. A expressão de choque e desespero foi a primeira rachadura visível no orgulho do herdeiro corrupto. Victoria, sempre tão elegante e manipuladora, agora parecia uma sombra de si mesma. Segurava a bolsa de grife como se fosse um escudo, mas seus olhos traíam o medo. Quando as compras pessoais dela foram exibidas como despesas administrativas da Fundação de Caridade, um murmúrio de indignação tomou conta da sala. Aquilo não era apenas fraude corporativa, era um insulto àqueles que confiavam na empresa para fazer o bem. O conselho, antes passivo, se transformou. Harrison, um dos membros mais antigos, ergueu a voz e questionou: em que universo um relógio de $60 mil é uma despesa necessária para uma fundação infantil? O silêncio que seguiu foi tão pesado que dava para sentir o peso da vergonha. Alexander tentou falar, mas gaguejou. Victoria choramingou algo inaudível. Estavam completamente expostos. Então, Eleanor entregou o golpe final. A decisão de destituir Alexander de todos os cargos, com efeito imediato. 2 seguranças se aproximaram, prontos para escoltá-lo para fora. Victoria foi avisada de que estava banida de todas as propriedades da empresa até que as investigações criminais fossem concluídas. O casal que se achava intocável agora era tratado como qualquer criminoso comum. Era a justiça poética acontecendo diante dos meus olhos. Eu assisti tudo em silêncio, com uma serenidade quase fria. Quando Alexander me olhou, buscando algum resquício de compaixão, apenas lhe perguntei calmamente: lembra o que eu te ensinei sobre consequências? Ele abaixou a cabeça, incapaz de responder. Naquele instante, não havia mais o filho arrogante. Havia apenas um homem quebrado pelas próprias escolhas. Do lado de fora, as câmeras já aguardavam. A imprensa, que antes exaltava o sucesso de Alexander e Victoria, agora registrava cada segundo da humilhação. Fotos e vídeos mostrariam ao mundo que por trás do brilho das festas e viagens existia um rastro de corrupção. A queda não era apenas interna, era pública, irreversível e exemplar. E, finalmente, eu sentia que meu legado estava protegido. A notícia se espalhou como fogo. Em poucas horas, os jornais estampavam manchetes sobre a auditoria que revelara uma teia de fraudes corporativas na empresa familiar. O que antes era visto como um império de sucesso, agora era exposto como um castelo de cartas prestes a ruir. Programas de TV, sites de negócios e até universidades comentavam o caso como exemplo de como a ganância pode destruir tudo. De repente, Alexander e Victoria se tornaram sinônimos de vergonha. Funcionários que antes temiam perder seus empregos começaram a sentir um sopro de esperança. Muitos vieram me agradecer pessoalmente, com lágrimas nos olhos, por ter exposto a verdade. Eles haviam suportado demissões injustas, cortes de benefícios e promessas vazias enquanto o casal esbanjava luxo.
Saber que tudo seria revertido trouxe alívio para aqueles que sempre trabalharam com dignidade. Era como devolver a voz para quem foi silenciado. A história também chamou atenção acadêmica. Professores de grandes universidades começaram a usar o caso como estudo sobre governança ética. Artigos e palestras surgiram, mostrando como uma empresa pode renascer após ser purgada de líderes corruptos. A minha decisão de agir em silêncio, com provas e estratégia, virou exemplo de justiça estratégica para outros empreendedores. E, de repente, Margaret Wilson deixou de ser a mãe excluída para se tornar uma referência. Na mídia social, o assunto viralizou. Fotos de Alexander sendo escoltado para fora da empresa circularam acompanhadas de frases como "a queda do herdeiro mimado". Victoria, que adorava exibir uma vida perfeita online, desapareceu das redes. O público se dividia entre os que expressavam indignação e os que comemoravam a punição exemplar. Era um espetáculo de justiça poética assistido por milhares. O mais curioso foi ver aliados inesperados surgindo. Antigos sócios que também haviam sido enganados ofereceram apoio, enquanto ONGs elogiavam a recuperação dos fundos desviados. Até políticos locais enviaram mensagens reconhecendo o impacto positivo da mudança de gestão. Aquilo deixou claro que, mesmo em meio ao caos, a verdade sempre encontra quem a apoie. Era mais do que uma vitória pessoal, era uma vitória moral que beneficiava muitos. Enquanto isso, Eleanor comandava entrevistas para a imprensa, detalhando os novos planos de reconstrução da empresa com governança ética. Cada palavra dela mostrava que não se tratava apenas de punir os culpados, mas de criar um ambiente mais justo e transparente. E nos bastidores, eu acompanhava tudo com uma serenidade que só quem sabe ter feito o certo consegue sentir. Não havia mais raiva, apenas a certeza de que o mal havia sido contido. Essa repercussão também trouxe uma reflexão importante para a sociedade. Quantas histórias como essa passam despercebidas porque as pessoas têm medo de agir? Meu exemplo mostrou que é possível enfrentar a corrupção sem se tornar refém da dor. E assim, a minha narrativa deixou de ser apenas sobre uma família destruída pela ambição. Tornou-se uma lição viva de que reconstruir é possível, mesmo após as piores traições. Com Alexander e Victoria fora de cena, o clima na empresa mudou completamente. Era como se um peso tivesse sido retirado dos ombros de todos. Funcionários que antes andavam cabisbaixos voltaram a sorrir. As salas, antes cheias de tensão, se tornaram ambientes de colaboração. O conselho administrativo, agora composto por pessoas éticas, assumiu a missão de devolver dignidade ao nome Wilson. E pouco a pouco, a confiança voltou a crescer. A primeira medida foi recuperar os fundos desviados. Cada centavo que havia sido usado para bancar luxos indecentes foi rastreado e devolvido ao lugar certo. Os programas sociais da fundação, antes abandonados, ganharam nova vida. Crianças voltaram a receber apoio, bolsas de estudo foram criadas e projetos comunitários ressurgiram mais fortes. Era como se, das cinzas da traição, brotasse algo ainda maior. Recontratar os funcionários injustamente demitidos foi um dos momentos mais emocionantes. Muitos entraram na sala com lágrimas nos olhos, surpresos por serem chamados de volta. Eu os recebi pessoalmente, mostrando que o respeito e a valorização das pessoas seriam o alicerce dessa nova fase. Para cada história de dor que ouvi, encontrei forças para continuar reconstruindo não só uma empresa, mas também a esperança de muitos. A reputação, que havia sido manchada, começou a brilhar novamente. Clientes antigos retornaram, novos parceiros se aproximaram e a imprensa agora falava da Wilson Enterprises como um exemplo de resiliência. A empresa, antes conhecida pelas polêmicas de seus líderes corruptos, virou modelo de governança ética. Era a prova viva de que a verdade pode curar, mesmo quando parece que tudo foi perdido. E não parou por aí. Com parte do dinheiro recuperado, criamos um programa de bolsas de estudo para jovens de baixa renda. Luke, meu neto leal, ajudou a estruturar o projeto, trazendo ideias modernas e um olhar voltado para o futuro.
Ver meu legado servir para transformar vidas encheu meu coração de paz. Era mais do que reconstruir o que foi destruído. Era criar algo novo e ainda mais significativo. Eleanor continuou ao meu lado, como parceira e amiga. Juntas, criamos políticas que garantiriam que nenhuma fraude voltasse a manchar a história da empresa. Implementamos auditorias frequentes, conselhos independentes e processos transparentes. Não era apenas uma questão de reerguer um império, mas de construir uma base sólida que ninguém poderia abalar novamente. Nesse processo de reconstrução, percebi algo profundo. O que foi quebrado não precisava voltar a ser exatamente como antes. Ele podia se tornar melhor, mais humano, mais forte, mais justo. E naquele momento, eu soube que minha maior vitória não seria apenas ter desmascarado Alexander e Victoria. Seria deixar um legado que não poderia mais ser corrompido. Para Alexander, o mundo desabou de uma forma que ele nunca imaginou. Acostumado a ser visto como o herdeiro intocável, agora enfrentava manchetes que estampavam seu nome como sinônimo de fraude corporativa. A investigação avançou rápido e cada conta offshore, cada contrato falso, cada desvio da fundação de caridade foi exposto. O filho ingrato que tentou me apagar se tornou uma figura pública de vergonha. E pela primeira vez, ele sentiu na pele o peso das próprias escolhas. Victoria não teve destino melhor. A mulher que manipulou a família e ajudou a orquestrar a exclusão agora vivia na sombra de escândalos. Quando as acusações de peculato e desvio de doações para crianças com câncer vieram à tona, o pouco de reputação que ela ainda mantinha se dissolveu. Amigos sumiram, convites sociais desapareceram e, em questão de semanas, ela era apenas mais um nome na lista de réus. O luxo que ostentava virou lembrança de um passado de mentira. O casamento deles não resistiu à pressão. Victoria abandonou Alexander assim que percebeu que não havia mais como escapar da ruína. Foi morar em outro estado, tentando reinventar a imagem em redes sociais com um nome falso, como se pudesse apagar o passado. Enquanto isso, Alexander se afundava em processos, tentando desesperadamente manter algum controle, mas tudo escapava por entre seus dedos. Sem recursos, sem aliados e sem a proteção do sobrenome, Alexander acabou aceitando um emprego comum em uma consultoria de segunda categoria. O homem que desfilava arrogância agora andava de cabeça baixa, evitando olhares nas ruas. Era quase irreconhecível. O herdeiro que um dia quis destruir meu legado acabou destruindo apenas a própria vida. Essa era a verdadeira justiça poética. Não precisei fazer nada além de mostrar a verdade. E como se não bastasse a humilhação social, vieram as consequências legais. Indiciamentos formais foram feitos e ele teve que prestar depoimentos longos e constrangedores. Os bens que restaram foram confiscados para ressarcir a empresa e os funcionários prejudicados. Cada passo que ele dava agora era monitorado pela lei. Não havia mais como fugir, nem com acordos, nem com discursos vazios. Mas, curiosamente, o que mais o destruiu não foram os tribunais, e sim o isolamento. Pessoas que ele acreditava serem leais desapareceram. Antigos cúmplices venderam informações para reduzir suas próprias penas. E ele descobriu, tarde demais, que a ganância não cria aliados, apenas comparsas temporários. Quando o castelo ruiu, ele ficou sozinho. E finalmente sentiu o que é ser realmente descartado. Para mim, não houve prazer em vê-lo assim, apenas um tipo de paz silenciosa. Eu não precisei levantar um dedo para puni-lo além do que já havia sido feito. Alexander colheu exatamente o que plantou. E, no fundo, essa consequência era mais profunda do que qualquer vingança planejada. Ele se tornou irrelevante. E isso, para alguém movido por ego, era a pior sentença possível. No fim, percebi que minha maior vitória não foi ver Alexander e Victoria caírem. Foi olhar para tudo o que restou e entender que consegui transformar a dor em algo maior. A maternidade ferida não me definiu, nem a exclusão familiar que tentei ignorar por anos. O que me definiu foi a escolha de não me tornar amarga, mas sim resiliente. O poder feminino que muitos subestimaram se revelou na forma mais elegante.
reconstruindo, não apenas retaliando. Com o tempo, os traidores se tornaram apenas sombras do passado. Eu não precisava mais pensar neles, porque haviam perdido qualquer relevância na minha história. Enquanto eles lidavam com os destroços das próprias escolhas, eu focava em criar oportunidades para outros. Foi assim que encontrei paz interior, não no castigo, mas no propósito renovado. A melhor vingança é o sucesso, e ele veio silencioso, firme e irreversível. O legado que parecia destruído ganhou novas cores. A fundação cresceu, a empresa prosperou sob uma governança ética e meu neto Luke tornou-se um exemplo do futuro que eu sempre sonhei. Ele herdou valores, não ambições vazias. E ao vê-lo ao meu lado, entendi que apesar das perdas, havia algo que ninguém poderia apagar: a verdade e o caráter que eu plantei. Muitas pessoas me perguntam se perdoei Alexander. A resposta é mais complexa do que um simples sim ou não. Eu aceitei quem ele se revelou ser, e isso me libertou. Não carrego ódio, porque o ódio nos prende ao passado. Carrego apenas a certeza de que algumas reconciliações são impossíveis, e tudo bem. Nem todo laço precisa ser restaurado. Alguns precisam ser deixados para trás. A sociedade continuou a olhar para minha história como inspiração. Convites para palestras, artigos em jornais, documentários. De repente, a mulher que tentaram calar virou voz para quem sofre traições semelhantes. Minha história deixou de ser apenas pessoal e passou a servir como exemplo para outros que enfrentam famílias tóxicas, empresas corrompidas ou legados ameaçados. Essa foi uma vitória moral que jamais imaginei alcançar. No silêncio das noites, às vezes olho para trás e vejo aquela mensagem no celular como um divisor de águas. Ela doeu, mas também me libertou. Libertou-me da ilusão de que eu precisava ser aceita para ter valor. Libertou-me para ser quem eu realmente sou, sem medo de desagradar. E, acima de tudo, mostrou que, mesmo nas piores quedas, sempre existe a chance de se erguer ainda mais forte. Hoje, sentada em meu terraço, observando a cidade que nunca dorme, sinto apenas gratidão. Gratidão por ter resistido, por ter tido coragem de agir quando tudo parecia perdido, e por ter provado a mim mesma que a verdadeira vitória não é destruir quem te feriu, mas se tornar tão grande que eles se tornam irrelevantes. Essa é a paz que ninguém pode tirar. Quantas vezes você já se sentiu diminuído por alguém que deveria te apoiar? Quantas vezes engoliu a dor em silêncio, achando que não tinha forças para reagir? Essa história mostra que, por mais profunda que seja a traição, sempre existe um caminho para transformar humilhação em poder e dor em propósito. Talvez você também carregue cicatrizes invisíveis de uma ruptura familiar, de uma amizade traída ou de alguém que tentou apagar o seu valor. Mas lembre-se, a melhor resposta nunca está na raiva imediata, e sim na reconstrução. Quando você decide se erguer com dignidade, a vida se encarrega de mostrar quem realmente venceu. Então pense, quem na sua vida você tem permitido que defina quem você é? Quais laços tóxicos precisam ser cortados para que você finalmente encontre paz? E mais importante, o que você pode começar hoje para escrever uma nova história para si mesmo? Se essa reflexão tocou você de alguma forma, não deixe essa mensagem morrer aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que ainda existe esperança, mesmo depois das piores quedas. Sua voz importa, sua história importa.